Tá? Por que eu estou gravando uma aula separada? Porque é um tema muito tomável, é um tema que eles cobram direto, tá? Tanto em prova parcial quanto em prova final. E eu sei que é um tema que normalmente gera um pouquinho de confusão por ele ser um pouco mais complexo, ok? Então eu desenhei o passo a passo aqui exatamente para poder ficar mais fácil para vocês, beleza? O que acontece? A ossificação eu tenho dois tipos, eu tenho a endocondral e a intramembranosa. Nesse primeiro momento eu vou descrever somente a etapa, a ossificação endocondral, beleza? E eu vou dividir ela em duas etapas. Eu vou dividir ela praticamente o que acontece ali dentro do útero ainda e aquela que acontece depois que o bebê já nasce, tá ok? Então o que acontece? A ossificação endocondral ela começa ali próximo à 12ª semana de gestação, tá ok? O que vai acontecer? Vocês já sabem que essa célula aqui são células mesenquimatosas, tá ok? São as células coringas que a gente tem, tá? E aí elas vão começar ali a aparecer naquele local onde eu vou ter a formação daquele osso, beleza? E aí fatores de crescimento como o FGF vão estimular essas células a tanto liberar colágeno do tipo 2, mas também vão estimular a diferenciação em o que? Em condroblastos, tá ok? Sim, condroblastos. Eu sei que a gente está falando de um tecido ósseo, mas inicialmente essas células mesenquimais elas se convertem em condroblastos que vão começar a produzir a matriz cartilaginosa. E aí, matriz cartilaginosa, eu preciso que vocês se lembrem lá do tema de tecido cartilaginoso, beleza? E aí, vão formar o que é um molde de cartílago hialino, tá ok? Isso aqui é pergunta de prova. Qual cartílago é precursor? Cartílago hialino. Fechou? Em um próximo passo, por ser um cartílago hialino, o que está aqui envolvendo, né, de vermelho, é um pericôndrio. O que é um pericôndrio? É um tecido conectivo propriamente dito, tá ok? É ele que vai ter o quê? Vai ter ali as células mesenquimais, é ele que vai chegar um pouquinho de nutrição, tá ok? E aí, no centro desse molde, desse cartílago, eu vou ter o quê? Condrocitos, porque os condroblastos, eles se diferenciaram em quem? Em condrocitos. E esses condrocitos vão começar a formar todo esse molde, né? Por crescimento intersticial e aposicional. Belezinha? Eu quero dar um destaque maior aqui nesses condrocitos do centro, tá? Fiquem atentos com ele. E aí o que acontece? Quando eu já tenho esse molde, quando eu já tenho esses condrocitos ali mais ao centro, eu deixo de ter as células mesenquimales convertendo em condroblastos e agora elas vão começar a se converter em células osteoprogenitoras que consequentemente vão dar o quê? Os osteoblastos. Isso acontece e aí vai ter a conversão do que era o pericôndrio e agora vai chamar o quê? Periósteo, que é o quê? É um tecido conectivo propriamente dito que vai recobrir o osso. Só que lembrem-se, aqui não é osso. É a única vez que eu vou ter um periósteo junto com um cartílago ali, com um molde de cartílago que futuramente vai virar um osso. Tá ok? E o que acontece? Eu começo a ter nessa região central o que a gente chama de um coxar ósseo, tá? Continua tendo o pericôndrio, o cartílago hialino, os condrocitos ao centro, e aí eu começo a desabrochar o que é o quê? O meu coxar ósseo. Tá ok? Pericôndrio não, perdão, periósteo, tá? E aí o que acontece? Esses condrocitos que estavam ali ao centro, eles começam a hipertrofiar, tá ok? Começam junto com aquelas células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, começam a ter ali uma matriz calcificada, olha aqui, ó. E aí o que acontece? Esses condrocitos hipertrofiados, eles vão morrer. Por que eles vão morrer? Porque não consegue chegar nutrição para eles. E aí quando eles morrem, eles deixam uma cavidade, literalmente. Eu tinha uma célula que ela morre, eu deixo uma cavidade. Por quê? Porque essa matriz aqui, ó, ela está se calcificando. Beleza? E aí, como um próximo passo, eu deixo ali uma cavidade que vai ser chamada futuramente de cavidade medular. Eu tenho os vasos sanguíneos que vão penetrar
todas essas estruturas para poder chegar nessa cavidade, nessa futura cavidade medular. Tá ok? E aí o que acontece? Ó, eu dei como se fosse um zoom aqui. Eu tenho chegada através dos vasos de células mesenquimais em massa, porque eu já tinha as outras aqui, certo? Vindas aqui, ó, do pericôndrio, do periófito, depois virou periósteo, tá ok? Só que aí com a chegada do vaso, eu consigo chegar a muita nutrição e eu consigo chegar a muitas células, células coringas, que são as nossas células mesenquimais, belezinha? E aí o que acontece? Quando elas chegam naquela região, elas se convertem em quê? Em células osteoprogenitoras, beleza? E se eu tenho célula progenitora, consequentemente ela vai se transformar em um osteoblasto, que depois vai ser um osteocito, que é o que eu preciso para formar um osso, certo? Então, com a chegada delas ali na cavidade, elas vão migrar para o que são as espículas. O que são as espículas? São esses restos aqui daquela matriz calcificada. Esses buracos aqui é onde tinha quem? É onde antes estavam os condrocitos hipertrofiados que morreram. Então, quando a célula mesenquimal chega aqui, ela se converte a célula osteoprogenitora, ela migra para essas espículas e quando ela chega ali naquela espícula, quando ela está ali, ela se converte em um osteoblasto. Belezinha? E aí, se eu tenho um osteoblasto, consequentemente, ele começa a produzir aquela matriz. A produção daquela matriz, eu tenho o quê? A matriz a gente chama ela de osteoide, beleza? E nesse local aqui, que é aquela região central, ó, vou voltar aqui para vocês verem, que é essa região central aqui, eu vou ter o que é chamado de centro primário de ossificação, também cobrado de prova, tá ok? Esse aqui é o primeiro processo da ossificação endocondral que eu quero que vocês entendam, tá? Agora a gente vai para um segundo passo, beleza? E aí o que acontece nesse segundo passo? Esse segundo passo, eu dependo daquele resto de cartílago que ficou ali acima daquela cavidade. É como se esse cartílago ficasse aqui, ó, ok? Separando o que é a diáfise da epífises, tá? Esse restinho de cartílago que fica aqui, ó, é essa região dessa imagem aqui, tá ok? Então, ó, o crescimento em longitude desse osso, que eu ainda não tenho osso formado, eu estou começando a formar, né? Depende da presença do cartílago epifisário. Epífise é o quê? É as extremidades daquele futuro osso, tá ok? E aí, aqui, essa região aqui, eu vou ter zonas, tá ok? Não precisa se preocupar tanto em descrever as zonas, mas saibam que eu tenho uma primeira zona, que é a zona de resorção, zona de cartílago calcificado, zona de hipertrófia, zona de proliferação e a zona que vai ser o quê? De um cartílago que vai ser resorbido. Beleza? O que eu tenho aqui de baixo? A cavidade medular. Beleza? Então, é isso que vai acontecer aqui agora. Ó. Quando eu tenho essa ossificação endocondral, né, esse cartílago ali, certo? Que eu acabei de mostrar para vocês, essa região todinha aqui, ó, tá? Que está aqui no osso, ó, só para mostrar para vocês, beleza? O que ela vai acontecer? Ela vai ser reemplaçado gradualmente, pouco a pouco, por um tecido ósseo vascularizado. Isso se dá por fatores de crescimento que eu tenho, ok? Que vai ser o FGF ou VEGF, tá? Vai ser a mesma coisa para vocês aí, tá ok? Acompanhado de produção de matriz, tudo normal, beleza? E aí, pouco a pouco, eu vou perdendo esse cartílago e sendo transformado em o quê? Em um tecido ósseo, beleza? E aí, o que acontece? Isso aqui, como eu falei, isso aqui é a primeira etapa. A segunda etapa é isso aqui, ó. Imediatamente depois do nascimento, essa epífise proximal, essas extremidades, aparece um centro de ossificação secundário, tá ok? E aí, por que agora eu tinha lá um primário e agora eu tenho um secundário? Posteriormente, gente, todo o processo vai ser igual. Eu vou ter chegada de vaso sanguíneo, eu vou ter as células mesenquimais chegando, células osteoprogenitoras, osteoblastos, tudo normal. Beleza? E aí, o que acontece? Qual que é o último detalhe que eu quero que vocês saibam? Que eu fico ali entre o que é a diáfise e o que é a epífise, eu vou ter o disco epifisário. Qual que é a função dele? Manter esse processo de crescimento. Esse disco aqui, ele é de tecido cartilaginoso. Não sei se eu vou fazer uma comparação aqui, um exemplo, na verdade.
Quando você quer saber se a criança ela ainda tem chance de crescer ou não, longitudinalmente mesmo, tá ok? A gente tira uma radiografia e vê se tem presença do disco epifisário. Se não tiver mais o disco, essa criança ela não cresce mais, tá ok? E aí, quando termina esse disco epifisário, aí realmente, como eu acabei de falar, já não cresce mais, beleza? E aí eu finalizo aqui o que é a minha ossificação endocondral, tá ok? Olha esse desenho aqui, ó, como que foi tudo acontecendo, tá ok? Ó, quando eu já tenho o meu centro de ossificação secundário, beleza? Então, todo esse processo aqui, ele é a ossificação endocondral. Fechou? Agora nós vamos ver sobre a ossificação intramembranosa. A ossificação intramembranosa, eu quero que vocês pensem que ela é a mais básica, ela parece que é até a mais lógica. Por quê? O que acontece na ossificação intramembranosa? Primeiro, ela começa ali ao redor da 8ª semana de gestação, beleza? E aí eu vou ter o tecido conjuntivo embrionário, né, que vai ser o mesênquima, tá? Que a gente já viu lá no início quando a gente começou a falar de tecido ósseo. Tá ok? O que acontece? Eu vou ter aquelas células, de novo, ó, células coringas, células mesenquimatosas, beleza? Chegando em regiões específicas, e ali essas células vão começar a formar o centro de ossificação, beleza? Elas vão se acumulando ali para poder formar esse centro de ossificação. Olha a imagem aqui, ó, centro de ossificação, tá ok? Eu tenho o tecido mesenquimatoso, eu tenho células mesenquimais que migram ali, se convertem ao que? Células osteoprogenitoras. Consequentemente, gente, eu tenho células do progenitor, ela vai se converter em quem? Em osteoblasto, que o osteoblasto vai começar a secretar matriz, principalmente o quem? Colágeno do tipo 1, matriz orgânica, tá ok? Que é, no caso, tudo isso aqui vai ser a minha osteoide, tá ok? Dessa matriz, e aí eu vou formar esse centro de ossificação ali. Aonde? Lá no tecido mesenquimatoso, que é um tecido conjuntivo embrionário, tá ok? E aí o que acontece? Aqueles osteoblastos que ficaram no centro, certo? Eles, quando eles são todos envoltos ali por essa matriz, eles se convertem em quem? Em osteocitos. Então, olha só, do lado de fora eu tenho os osteoblastos, beleza? Eu tenho a minha osteoide, beleza? E aquele osteoblasto que ficou ali no centro, que sofreu, secretou matriz, essa matriz se calcificou, aí ele se converte agora em osteocito. É sempre assim, tá? De novo, um centro de ossificaçãozinha. Isso acontece em quase todos os locais, tá? Pega essa ideia. Eu tenho os osteoblastos, eu tenho a minha matriz, no caso eu chamo de osteoide, e quando o osteoblasto que estava aqui produziu a matriz e essa matriz se calcificou ao redor dele, ó, que eu vou ter um osteocito, beleza? E aí, né, eu vou ter todo o processo continuando, eu vou ter a chegada ali de vasos sanguíneos, tá ok? E vou formar o que eles chamam de osso imaduro, que a gente também já viu na aula anterior, tá ok? E aí eu começo a ter nos extremos o que é um osso compacto, ao centro o osso esponjoso, beleza? E aí, literalmente, eu tenho o que é a ossificação intramembranosa. Tá? Lembrem-se sempre desses passos, lembrem-se sempre dessa imagem aqui, ó. Ela é fundamental para a gente poder explicar. Belezinha? Então esses são os dois tipos de ossificação, endocondral e intramembranosa.